Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo aqui em nosso programa na TV Com. Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar um pouco mais sobre pensão alimentícia. E para responder às nossas dúvidas, nós convidamos a doutora Rosana Bastos. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos. Leandro, muito obrigada pelo convite. E vamos lá, espero aclarar aí as dúvidas de todos. Obrigado você, doutora, por participar do nosso programa. E vamos começar falando sobre quem tem direito à pensão alimentícia. Vamos lá, quem tem direito à pensão alimentícia? Aquele que necessita de alimento e não tem condições de prover o seu próprio sustento. Mas quem são? Quais são essas pessoas que podem pedir a pensão? Então, o cônjuge, né, o esposo, o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, os filhos e também os parentes. Algo interessante a falar é que a pensão alimentícia, ela é um direito recíproco de pais para filhos, e isso pode também se estender aos demais ascendentes. E doutora Rosana, quais são exatamente os procedimentos para adquirir esse benefício? Então, geralmente, num caso de separação, quando ocorre a separação, a pensão alimentícia já é requerida e estipulada na ação de separação, no caso, na ação de divórcio, ou no procedimento extrajudicial de divórcio. Quando isso não acontece, ela pode ser requerida a qualquer momento, de acordo com essa necessidade, caso surja essa necessidade, e neste caso deve-se procurar um advogado, e entrar com uma ação judicial requerendo a pensão alimentícia. E como é definido exatamente, estipulado o valor de cada pensão? Essa é uma pergunta muito boa, porque geralmente as pessoas imaginam, quando se fala em pensão alimentícia, imagina-se um percentual, né, seja sobre salário mínimo, seja sobre o salário daquele que está pagando a pensão, mas algo muito importante a salientar é que a pensão alimentícia, ela deve obedecer um trinômio, qual seja necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, esse valor ele não pode ser de tal monta, tão alto, que aquele que está pagando fica sem condições próprias de subsistir, né? Mas ele também não pode ser um valor aquém das necessidades daquele que está recebendo. Deve haver uma proporcionalidade, e para isso tem que ser um exercício, né, uma avaliação das condições caso a caso, tanto das condições de quem está pagando, das condições e necessidades de quem está recebendo. E o benefício, doutor, ele é assegurado até quando para a pessoa? Excelente pergunta. O benefício ele é assegurado até que cesse a necessidade. Então, da mesma forma que a pensão, ela pode ser pedida por todo aquele que tem necessidade de alimentos e não tem condições de subsistir, a mesma coisa a pensão alimentícia. Quando cessa a necessidade, cessa o direito à pensão alimentícia. Agora, a lei estipula alguns casos específicos, no caso dos menores. Então, no caso de um filho menor ou uma filha menor, essa pensão geralmente vai até que esse filho ou essa filha complete maioridade. Ou então, ainda que completada a maioridade, ele continue sem condições de arcar com o seu próprio sustento e esteja cursando um curso superior, ou esteja na fase pré-vestibular, que é uma fase bastante complicada, onde ele tem que tem que dedicar-se integralmente aos estudos, ou então estiver cursando um curso técnico. Neste caso, a pensão pode ser estendida até que cesse essa situação, ou ele ou ela, né, esse filho ou essa filha, tenha condições de se alimentar sozinho, de subsistir sozinho. E quais são as punições previstas por lei para quem não paga o benefício, para quem não paga a pensão? Leandro, a punição para o devedor de pensão alimentícia é a penhora de seus bens, tanto bens imóveis quanto bens móveis, e aí incluindo saldo em conta corrente,
né, o saldo em poupança ou investimento, e também a possibilidade do pedido de prisão civil por falta de pagamento de pensão. Infelizmente, o que mais funciona na prática é o pedido de prisão civil. Daí, dessa forma, o devedor acaba se sentindo obrigado a efetivamente efetuar o pagamento. E na guarda compartilhada, quem tem que pagar esse benefício, doutora? Estamos falando de pais, nesse caso, pai e mãe. A pensão alimentícia, ela é devida tanto pelo pai quanto pela mãe. Quando temos filhos, ambos, pai e mãe, somos obrigados a custear o sustento dos nossos filhos. E esse sustento, ele não se limita a alimentos, né? Estamos falando aqui de moradia, de estudo, de vestimenta, de lazer, né, de transporte. Então, ele é bastante extensivo, ele não é tão somente alimentos. E, no caso, ambos são responsáveis na proporção das suas possibilidades. Neste caso de guarda compartilhada, ambos continuam responsáveis. Isso independe, seja a guarda atribuída à guarda unilateral, que é quando a guarda é atribuída a um dos cônjuges, seja na guarda compartilhada, isso não se altera. O devedor deve alimentos aos filhos, tanto pai quanto mãe. Um assunto muito falado nos dias atuais é: os homens também podem ter direito à pensão alimentícia? Pois é, verdade, esse é um assunto muito em voga, principalmente agora em que debatemos muito a questão da igualdade de gênero. A gente também fala muito nessa ascensão das mulheres, né, ao mercado de trabalho e as condições de vida atual que realmente requerem muitas vezes que ambos concorram para o sustento, para o alimento da sua família, mas muitas vezes acontecem percalços aí e um deles acaba ficando sem condições de alimentos. Neste caso, tanto a mulher quanto o homem também pode pedir pensão alimentícia. Lembrando que a lei não faz distinção entre sexos, né? Então, pode pedir alimento aquele que tiver necessidade. E ele vai mostrar essa necessidade e a possibilidade daqueles a quem a lei possibilita ser devedor de alimentos, a possibilidade dessa pessoa prestar alimentos. Então, independe, homem ou mulher. No caso do pagador do benefício, se ele sofre alguma diferença no salário dele, tanto para mais quanto para menos, que isso vem acontecendo muito agora nessa questão da pandemia, muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos. Como que isso fica perante a justiça? Verdade, Leandro, e é muito comum, já era comum antes algumas variações, e agora então com a pandemia mais ainda. Toda vez que houver uma mudança do estado, tanto do alimentando quanto do alimentado, ou seja, tanto daquele que recebe alimentos quanto daquele que presta alimentos, é possível e deve sim haver um pedido de redução ou também de majoração desses alimentos. Muitas vezes, a criança, por exemplo, quando é no caso de filhos, eles vão crescendo e as necessidades vão sendo outras. Às vezes diminui, às vezes aumenta, né? Quando entra em idade escolar, por exemplo, você tem a mensalidade escolar que traz um ônus a mais. Então, a pensão alimentícia, ela não é algo engessado, ela deve ser algo flexível que acompanhe essa situação fática, tanto para mais quanto para menos. E neste caso deve-se entrar com pedido de redução da pensão alimentícia ou, no caso, o filho ou a filha, um pedido de majoração. Mas sempre será analisado, lembra que eu falei logo no início, aquele binômio, aquele trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Isso sempre vai ser analisado na hora de fazer essa revisão da pensão. E ainda na questão de guarda, doutora, quando a guarda da criança está na mão de terceiros, quem tem que pagar esse benefício? Vamos lá, a guarda nas mãos de terceiros. Isso não altera em nada, né, o fato de que o devedor de
alimentos, no caso de filhos menores, são os pais. Então, os devedores de alimentos são os pais. Então, ainda que por uma contingência ou uma necessidade, os filhos estejam sob a guarda da avó, do avô, não importa. O devedor de alimentos são os pais, e a eles que devem ser pedidos os alimentos e eles quem devem arcar com essa obrigação. Obviamente, como eu disse lá no início, existe aí essa obrigação, ela pode ser passada ao ascendente mais próximo, mas tudo isso são caso a caso, né? Depende muito da situação fática, de ser analisado. Em primeiro plano, sempre quem deve são os pais, independentemente de terem a guarda da criança ou não. E é muito importante também ressaltar, Leandro, que essa questão de pensão alimentícia é algo muito peculiar, é algo muito individual, é muito caso a caso. Tanto, em primeiro lugar, as pessoas que estão envolvidas precisam ter esse olhar, né, de calçar também os sapatos do outro, e é um pouco difícil, às vezes, esse exercício necessário. No caso, nós, advogados, também precisamos ter esse olhar muito humano para entender a situação e entender os dois lados. E quando chega no judiciário, o judiciário também precisa desse olhar bastante humanizado, porque são pessoas, né? São pessoas com necessidades e com desejos, com necessidades essas vitais e que precisam ser atendidas. Doutora Rosana, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso falar a todos vocês e eu espero ter aclarado as dúvidas. Muito obrigada, Leandro, um grande abraço. Abraços e até a próxima. E agora nós vamos para o nosso intervalo e na volta nós vamos falar sobre tricologia médica. Não saia daí! Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos estamos perdendo nosso movimento, buscando forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise, procurando novas formas de superar desafios,
preenchendo nossos vazios com persistência e esperança. Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda. É a sua doação que move a ACD, pois só chegamos longe quando você está por perto. Não importa a distância que nos separe, se a solidariedade pode nos unir. Mesmo distantes, precisamos nos mover juntos. Você que já nos ajuda, não deixe de doar. Você que ainda não doa, comece a nos ajudar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. E já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre tricologia médica. E para essa entrevista, nós convidamos a doutora dermatologista e tricologista Cibele Tamietti. Boa tarde, doutora, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Doutora, o que seria exatamente tricologia médica? Tricologia médica é uma área da dermatologia que cuida de todo o cabelo, tanto as doenças que acometem o couro cabeludo, queda de cabelo e todas as afecções que pode dar ao longo do fio do cabelo. E como são feitos os tratamentos, os procedimentos? Como são? Primeiro é necessário fazer um diagnóstico bem minucioso. O diagnóstico geralmente é feito com dermatoscópio, que é com esse aparelhozinho. Depois que é feito esse diagnóstico, a gente faz o tratamento com medicamentos orais, tópicos e medicamentos injetáveis. Esses medicamentos injetáveis são aplicados no consultório pelo médico e tem algumas técnicas que podem ser aplicadas, como a intradermoterapia, que são injeçõezinhas que dá ao longo do couro cabeludo. Também um aparelho chamado MMP, que é a microinfusão por medicamento percutânea, ou para o drug delivery através do microagulhamento. A gente faz o microagulhamento com rolinho de agulhinha e depois aplica a medicação nessa área que foi microagulhada. Doutora, quais são exatamente os principais fatores que fazem o cabelo cair? O mais conhecido e mais falado é o estresse, mas ele não é o único fator, né? Existem vários fatores que têm que ser levados em consideração, como, por exemplo, doença da tireoide, como, por exemplo, início ou interrupção de algum medicamento hormonal, como, por exemplo, anticoncepcionais, uso de alguns medicamentos para emagrecer ou alguns medicamentos antidepressivos, deficiência de algumas vitaminas, como a vitamina B12, a vitamina D, deficiência de ferro, após alguma cirurgia, após algum procedimento, pós-parto, e até mesmo após alguma infecção, como, por exemplo, o próprio Covid, ou qualquer outra virose, infecção da garganta, febre, tudo isso após essas afecções pode desencadear uma queda de cabelo. Esse tratamento, ele é novo no mercado, doutora? A tricologia não é nova. O tratamento de cabelo sempre teve. O que existe agora é uma subespecialidade dentro da dermatologia, onde foi feito um estudo mais minucioso do folículo piloso, porque descobriu que o folículo piloso ele é um mini órgão. Então ele sofre ações tanto endócrina como hormonal, como neurológicas, várias outras alterações externas. Então dedicou-se um estudo mais aprofundado nessa parte só de cabelo. Mas as doenças do cabelo sempre foi tratado pelo dermatologista, mas agora criou essa subespecialidade dentro da dermatologia para dar uma aprofundada maior nas patologias do cabelo. E a tricologia, ela também auxilia na transição capilar? Sim, a transição capilar também pode ser feita pelo médico tricologista, porque a gente vai indicar o creme mais adequado para o cabelo, de acordo com o fio do cabelo, com o tipo de cacho, com a espessura do fio, com o histórico de
de químicas que esse fio sofreu ao longo de toda a vida daquele fio, além da gente ensinar também como lavar o cabelo corretamente para evitar a dermatite seborreica, como evitar quebra capilar, como cuidar do cabelo como um todo. Então, estudo na consulta de tricologia vai ser explicado para o paciente. E quando a gente pensa em frequência do tratamento sobre a tricologia, qual é? Os tratamentos no consultório, geralmente, eles são feitos quinzenal ou mensal. Depende de qual tratamento vai ser escolhido, de acordo com o diagnóstico, logicamente, né? Doutora, e dormir mal ou dormir bem, isso influencia também na queda do cabelo? Sim, com certeza. Tanto a insônia como a privação de sono proposital, ela afeta não só a saúde do cabelo, como a saúde do corpo como um todo. Porque é durante a noite que é produzido alguns tipos de hormônio, existe um combate ao envelhecimento da célula e também um reforço, um fortalecimento do sistema imunológico durante a noite. Então, assim, as pessoas que dormem mal, além delas ficarem mais irritadas, o que aumenta o cortisol, aumenta o estresse, isso pode levar à queda de cabelo, assim como o estresse também pode acometer o aparecimento mais precoce de fios brancos, de cabelos brancos. E se a gente pensar em procedimentos de prevenção? O cabelo, como eu disse, ele é muito sensível à saúde do corpo. Então, é preciso fazer um tratamento para poder, um cuidado para o corpo estar bem saudável. Isso vai dormir bem, como já falamos, ter uma alimentação saudável e equilibrada, fazer uma atividade regular para poder evitar o estresse do dia a dia, beber bastante água, todos os cuidados necessários para manter a saúde do corpo bem, vai refletir diretamente no cabelo. Doutora, e sobre a doença, estresse e queda de cabelo, o que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Assim, o estresse, como eu já falei, ele é uma das causas da queda de cabelo, não é a única causa, mas o estresse também pode dar algumas doenças direto no couro cabeludo, como, por exemplo, a dermatite seborreica, que é popularmente chamada de caspa. Porque a caspa, além da associação com o estresse, ela está associada também com um mau hábito, tipo dormir ou prender cabelo molhado ou úmido, como, por exemplo, tomar banhos muito quentes. Tudo isso leva à caspa. E a caspa acaba levando a queda de cabelo. E tem outras doenças também no couro, como a psoríase associada com estresse. Enfim, várias doenças do corpo e do cabelo estão associadas com esse momento de muita tensão que a gente está vivendo. Por isso, é bem importante a gente cuidar um pouco da nossa saúde mental também, além da saúde geral do nosso corpo. E sobre os protocolos de segurança, doutora, como está funcionando isso aí para você? Bem, toda a equipe, tanto a recepção como nós médicos, estamos todos equipados para receber o paciente, todo mundo com máscara de proteção, álcool em gel em todas as salas. Não estou atendendo os pacientes com um intervalo muito curto, para ter menos paciente na recepção, o paciente ficar praticamente sozinho na recepção, estou dando um intervalo maior entre as consultas. Então, está seguindo todos os protocolos possíveis dentro da vigilância sanitária, além de limpar todos os instrumentos, todos os móveis, assim que o paciente sai, a gente limpa com álcool tudo. Então, assim, tá um procedimento, dá para o paciente ir com segurança, porque a gente está tomando todos os cuidados possíveis para atender o paciente presencial, já que, como eu falei, a tricologia é importante ter um atendimento presencial, além da telemedicina. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Obrigada a você pelo convite e pela oportunidade, adorei, obrigado. Obrigado a você, doutora Cibele, por participar do nosso programa. E você, se cuide, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e lave bem as mãos. Até o próximo sábado, um forte abraço, tchau! Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos estamos perdendo nosso movimento, buscando forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise, procurando novas formas de superar desafios, preenchendo nossos vazios com persistência e esperança. Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda. É a sua doação que move a ACD, pois só chegamos longe quando você está por perto. Não importa a distância que nos separe, se a solidariedade pode nos unir. Mesmo distantes, precisamos nos mover juntos. Você que já nos ajuda, não deixe de doar. Você que ainda não doa, comece a nos ajudar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.